Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela All TV, a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até a 13h. Você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão, participa também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Vai o número 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira é dia de edição do Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então vamos agora à apresentação dos nossos convidados de hoje, que vão analisar e debater os temas propostos por aqui. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor de Direito Penal, ex-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. É um prazer poder estar aqui novamente e poder compartilhar aqui com essa mesa de palestrantes, de convidados muito especiais e também poder conversar com os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Obrigado pela presença sempre, pela colaboração com a gente, procurador Ricardo Prado. Também nessa nossa jornada de hoje, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, advogada, professora, presidente da Comissão Especial de Direito Processual da OAB São Paulo. Doutora Cláudia, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Mauro Friesman, e a todos os ouvintes e aos painéis. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente também. Doutor Carlos Figueiredo Mourão, procurador do município de São Paulo, ele é presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo, também presente, mais uma vez com a gente aqui. Obrigado pela presença. Tudo bem, procurador? Boa tarde, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Obrigado, Mauro. Um bom programa para nós aí. Obrigado, vamos lá. E finalizando aqui o nosso time, doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, doutor Gouveia? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com distintos colegas e diante dessa nossa nobre audiência, que esperamos ter boas discussões e debates. Vamos lá, 12h02, nosso primeiro assunto de hoje. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem a suspensão de novas contratações e pagamentos em cargos secretos pela Fundação CEPERJ. O governo do Estado mantém, por meio de termos de cooperação de outros órgãos com a Fundação CEPERJ, ao menos 20 mil cargos secretos. Nenhum dos nomes de contratados foi publicado em diário oficial ou aparecia em qualquer documento público, e já custaram aos cofres públicos ao menos 248.900.000 reais, dinheiro sempre sacado ali na boca do caixa, dinheiro vivo entre janeiro e julho deste ano. Levantamento feito com dados da Secretaria Estadual de Fazenda mostrou que Cláudio Castro aumentou em 25 vezes o orçamento da Fundação CEPERJ desde que assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro. CEPERJ é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio. Vamos dar o crédito aqui para esse trabalho jornalístico de denúncia que foi feito, tudo isso com base numa série de reportagens sobre esse escândalo dos cargos secretos, levantado tudo pelo UOL, e o UOL vem levantando tudo isso desde maio deste ano. Bom, procurador Ricardo Prado, eu começo com o senhor a respeito desse tema. O que isso tudo lhe parece? Segundo as reportagens, parece que uma das suspeitas é de que isso, na verdade, seja contratação de cabos eleitorais, né? Em razão das eleições agora do final do ano. E isso realmente é horroroso, né? Porque você está usando dinheiro público de uma forma indevida, né, para interesses pessoais, particulares do governante, e não para o interesse da população.
E exatamente isso que justificaria o fato de você tentar que essas informações sejam secretas, quer dizer, que elas não sejam publicadas, porque se forem publicadas, elas serão facilmente verificáveis e aí as responsabilidades poderão ser apuradas. Então, há uma necessidade realmente das investigações prosseguirem para que isso seja realmente colocado a limpo. É um trabalho, como você destacou, importante da imprensa. Essa é a razão, inclusive, porque os governantes não gostam de imprensa livre e porque a sociedade precisa de imprensa livre, exatamente pela necessidade de que esses escândalos, de que essas malversações de dinheiro público venham à tona, né, para que as responsabilidades sejam apuradas. E é, obviamente, um péssimo exemplo que vem, mais um, que vem de pessoas no exercício de cargos públicos. Nós adoraríamos que isso não ocorresse, que as notícias sobre gestão pública fossem todas ótimas e maravilhosas. Existem algumas boas notícias, sim, é verdade, mas, infelizmente, nós ainda temos um nível de informações de gestão pública, em alguns casos, e em alguns locais, especificamente, de uma forma muito constante. O Rio de Janeiro está devendo ao país gestões públicas de qualidade, e aos seus habitantes, com certeza, também. Procurador Carlos Mourão, como destacou o procurador Ricardo Prado, o Rio de Janeiro está devendo gestões públicas de qualidade. Isso tem chamado muito a atenção, né? Por lá, entra governo, sai governo e encontra-se um jeito novo, diferente de caminho para a corrupção. Mauro, é uma cara de pau fenomenal, né? Uma falta de respeito com a sociedade inacreditável, né? Quando a gente fala em república, a gente fala de res pública, né? Coisa pública, né? Não tem segredo, não pode haver segredo na administração pública, né? Todas as reuniões deviam ser filmadas, fotografadas, gravadas. Todas as pessoas que recebem dinheiro público têm que ser nomeadas, publicizadas, para que as pessoas possam ter controle, para que a sociedade possa ter controle, né? Mesmo no que sai já no Diário Oficial, as pessoas não controlam, imagine aquilo que não sai. Secreto, isso não existe na administração pública. É o dinheiro de todos, o dinheiro da sociedade, não, amor? É uma falta de respeito, né? E isso não pode mais existir, né? Ainda mais essa forma também, além de cabos eleitorais, dá rachadinha também, né? Sabe, o sujeito recebe 10% para não fazer nada e o resto fica tudo com esses administradores que embolsam dinheiro, desviam dinheiro público, dinheiro que precisa... Imagina se a gente estivesse numa sociedade tão evoluída que a sociedade não precisasse de nada, né? Imagina, está todo mundo bem, ninguém está passando fome, a saúde está perfeita. Nós precisamos, o dinheiro público precisa ser bem utilizado, né? E isso é um crime, para mim é um crime, além de um crime penal, é um crime contra a própria sociedade, né? É uma tristeza saber essa notícia. Doutora Cláudia, seu entendimento sobre esse tema, o que tudo isso lhe parece, esse escândalo no Rio de Janeiro, levantado aqui pelo portal UOL desde maio, os 20 mil cargos secretos na CEPERJ, na Fundação CEPERJ. Que a luta pela transparência na administração pública tem que ser constante. E eu queria destacar aqui a importância da imprensa, né? O jornalismo investigativo, ele tem essa função de trazer a lume, trazer às claras o que ocorre, porque isso não é de agora. Nós temos testemunhado os problemas gravíssimos na administração pública do Rio, mas não só no Rio, isso é uma constante. Acho que a punição dos responsáveis é necessária, mas não só no âmbito criminal, mas também no âmbito civil, também no âmbito da elegibilidade, da repercussão, para que seja um desestímulo à prática de atos que não terminam. Nós testemunhamos a semana passada o prêmio do jornalista de trabalho de jornalismo investigativo no Instituto Não Aceito Corrupção, presidido por Roberto Leviano, e aqui publicamente parabenizamos por essa iniciativa, porque são diria assim, funções como essa que contribuem para que a sociedade tenha o conhecimento e a chance de se opor a uma prática tão lamentável,
que retira recursos. A administração pública é administrar bens de toda a sociedade, então precisa prestar contas, tem que estar tudo às claras. Doutor Carlos Eduardo Gouveia, bom, tudo isso vai ter que ser investigado e se for isso mesmo, né, a contratação de cabos eleitorais, o interessante é que esses cabos eleitorais estarão logo, ou já estão, né, e estarão mais adiante a serviço de candidatos aí a deputados estaduais, federais, enfim, candidatos que vão falar de honestidade, que querem o voto, porque vão trabalhar pela população, né? E já está tudo errado, já começa tudo errado já do cabo eleitoral, né? Mauro, eu acho que isso é um alerta de que a situação é grave, gravíssima, como falaram os colegas, e precisa que todos nós demos um basta a tudo isso. A transparência ela é necessária, ela é essencial para que o Estado possa, de fato, ter uma estrutura sustentável. A gente, além de estar promovendo as candidaturas, nesse caso, de pessoas que já começam de forma totalmente manchada, né, por um viés, por um crime, ele gera uma insustentabilidade para o sistema, porque começa assim e vai ser muito pior, porque essa pessoa já começa errado, vai estar depois buscando novos esquemas talvez iguais ou piores até do que nós vimos na Lava Jato, e com uma possível impunidade futura, o negócio vai ser desastroso. Por isso, eu alerto, é fundamental que a sociedade civil, de fato, use das suas ferramentas, e a melhor delas é o voto. Analise bem seus candidatos, avalie o histórico, veja o que se pretende e faça esse escrutínio, essa auditoria, para exercer, de fato, aquilo que está ao seu alcance imediato. O Ministério Público vai propor as devidas medidas, que a Justiça também investigue ou julgue esse caso do Rio de Janeiro, mas que a gente aproveite e olhe outros municípios, outros estados, porque esse é apenas um exemplo. E, infelizmente, Mauro, pode ser a ponta do iceberg. Então, a gente tem que usar, sim, o que a gente tem ao nosso alcance, que é, primeiro, o voto, segundo, contar com o Ministério Público e a Justiça, e terceiro, entidades da sociedade civil, como o Instituto Não Aceito Corrupção, como o Observatório Social do Brasil, e até o próprio Instituto Ética Saúde, no caso do que envolver o tema de saúde, para a gente... Problemas com o seu áudio aí, Gouveia. Desculpe, então, a gente tem que usar... acabei... Então, desculpe, tem que usar o que está ao nosso alcance, seja o voto, seja a própria sociedade civil, através de instituições como o Instituto Não Aceito Corrupção, Ética Saúde e até o Observatório Social do Brasil, que tem presença em quase todos os municípios brasileiros, além do MP e da Justiça. Agora, doutor Gouveia, o que acontece com o Rio de Janeiro, em que há tantos anos, ou até décadas, né, a gente só ouve falar de corrupção, evidentemente que é um problema generalizado no Brasil, mas o Rio de Janeiro é um foco permanente. Infelizmente, eu sou fluminense, nasci em Petrópolis e lamento ver isso. Praticamente quase todos os últimos governadores passaram um período de estágio na cadeia. Isso é lamentável, né? E a gente não vê novas lideranças surgindo de forma assim tão preponderante ou que possam mudar. Esperamos que sim, que no futuro a gente tenha aí novas forças políticas que possam, de fato, mudar tudo isso e começar do zero, né? 12h13 agora. Corrupção sempre é um problema, é desvio de dinheiro que deveria ir para as áreas essenciais, para a educação, para a saúde. É sobre saúde que a gente vai falar agora. A escalada de casos de varíola dos macacos colocou a comunidade científica em alerta. No Brasil, o Ministério da Saúde trata o avanço como um surto. É o primeiro estágio da evolução de contágio antes de uma epidemia, antes de uma pandemia. Para diagnosticar a doença, o exame utilizado é bastante conhecido, justamente por causa da pandemia da Covid-19. É o PCR, mas, ao contrário do teste do coronavírus, que usa as secreções nas narinas, a avaliação da monkeypox se baseia no material genético das lesões características da doença. Doutor Gouveia, qual é o momento certo para realizar o diagnóstico do monkeypox ou a varíola dos macacos?
Então, essa é uma nova, na verdade, doença que está surgindo. Ela tem se espalhado de forma muito rápida, mundo afora. Hoje ainda é muito baseado no contágio através de contato de peles, ou seja, com feridas, e aí você acaba tendo essa contaminação. O período de incubação ele é relativamente longo, pode ser até 10 dias, mas o pior é a transmissão, Mauro. A transmissão ela pode acontecer em até 40 dias do início da doença. É muito mais do que a gente viu com o Covid. Então, é fundamental que, sim, ao menor sinal de uma possível lesão, e normalmente uma lesão cutânea, você vai ver uma ferida, parecida com uma bolha ou coisa do gênero, que já se vai investigar. Tendo essa lesão, essa bolha, já é possível coletar o material, como você bem explicou, da própria ferida, da própria lesão. Você tem que buscar um material genético, as células ali presentes, e aí sim fazer o teste molecular, que é o teste de PCR, que rapidamente dá o resultado. Já tem sido visto casos, às vezes, com uma única lesão, a pessoa suspeitou, foi fazer o teste, e ela, de fato, estava positiva, e aí imediatamente já tem que ir para tratamento e ficar reclusa, não pode estar circulando. Esses dados ainda são fragmentados, mas tudo demonstra que a gente vai ter, eventualmente, uma epidemia, não pandemia, não tão grave, mas merece atenção de saúde pública. Agora, essa preocupação com o período da transmissão, 40 dias a partir do início dos sintomas, não pode ser maior até, ou seja, 50 dias, se a gente considerar os 10 da incubação, porque no momento da incubação a transmissão também já é feita, né? Na verdade, a gente ainda tem poucas informações. É uma doença nova, ela é diferente da varíola tradicional, tem algumas semelhanças, mas ela é diferente, e ela está ensinando também várias informações aí aos cientistas, aos estudiosos do tema. O que demonstra, sim, primeiro, é preocupação. Segundo, o teste de diagnóstico precoce e preciso ele pode levar o acesso à terapia adequada. Terceiro, e promove aquela situação de você evitar o contato com outras pessoas. Isso é fundamental, a gente tem que tentar controlar desde o começo, ainda mais agora que a gente já teve um aprendizado quase de doutorado com uma outra, que foi o Covid, né? Então, não se justifica, primeiro, uma inação do governo, então o Ministério já está montando suas equipes e procurando se antecipar. Existe, e aí a coisa boa do Rio de Janeiro, um dos centros de referência fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a doutora Clarissa, e espera-se que com isso a gente consiga agir de forma mais rápida. E, por último, a própria indústria de diagnóstico, Mauro, já está trazendo os primeiros testes. A Anvisa já decretou uma priorização para todo e qualquer produto voltado para monkeypox, então a gente espera ter um resultado muito rápido das eventuais análises dos produtos que estão sendo desenvolvidos agora. A tradicional vacina da varíola, que os brasileiros já tomam há décadas, protege de alguma forma ou não tem nada a ver com este vírus, com o monkeypox? Ao que tudo indica, sim, protege. Já foram iniciadas as vacinações. Na verdade, ninguém estava preparado para um volume tão grande como é o que está se indicando. Por isso, as vacinas que existem da varíola tradicional já têm sido aplicadas em populações de maior risco, seja profissional de saúde, que tem o contato propriamente dito com o paciente, ou mesmo pessoas com algum tipo de comorbidade ou homens que fazem sexo com homens. Tem alguns grupos que são elegíveis dependendo do país. Tá? Então, semana passada tinha o Congresso de AIDS em Montreal, trazendo novidades. As pessoas lá já podiam se vacinar, inclusive, muitos profissionais de saúde e populações mais expostas. Então, já existe, sim, essa possibilidade, e agora deve se incrementar aí com vacinas ainda mais apropriadas. Então, essas pessoas que já contraíram a doença no Brasil, supostamente elas não teriam sido vacinadas contra a varíola, esta vacina que a gente já conhece? Provavelmente, Mauro, provavelmente. Tá? A vacina acho que parou a um determinado momento, eu não saberia dizer quando, mas nem todos, talvez os mais jovens, tenham sido vacinados contra a varíola. Era uma doença... Quais as chances do PCR dar um
um falso negativo? Se for muito no início da doença, ou seja, ainda não começou a ter o próprio código genético ali se replicando, ainda a possibilidade de coleta desse gene, é possível que dê um falso negativo, e a recomendação é que a pessoa, continuando com sintoma clínico, que se teste nos dias seguintes, no dia imediatamente posterior ou no outro, mas não deixe de verificar, principalmente na questão desse quadro clínico que indique isso, e, obviamente, com uma suspeita de um contato que tenha gerado essa contaminação. Agora, a transmissão, ela se dá, de fato, pelo contato pele a pele, né? Exatamente. Pele a pele, contato com as secreções, e isso que acaba levando. E as secreções podem ser em vários locais, né? Então, pode ser uma lesão que já indique caso positivo ou lesões pelo corpo inteiro. Um ponto importante que a gente deve abordar aqui também, doutor Gouveia, a gente já falou numa outra conversa aqui na semana passada, as autoridades de saúde têm dito que a gente deve tratar este assunto como, pelo nome técnico, monkeypox, e não a varíola dos macacos, porque dá a impressão que os macacos transmitem a doença, e os macacos, na verdade, eles são vítimas, são hospedeiros, assim como os humanos. Para que não aconteça o que aconteceu durante aquela transmissão da febre amarela, que houve agressões até aos animais e tudo. Devemos seguir nessa toada, então, abordar pelo nome técnico e não usar o termo varíola dos macacos? Sim, o ponto é importante até para evitar injustiças com os pobres animais, né? Mas, de qualquer jeito, toda e qualquer doença, sim, a gente deve tentar ir pelo nome técnico, evitando qualquer ligação, seja com um animal, seja com um povo, com uma origem étnica ou coisa do gênero, até para evitar injustiças. Mas existe aí um outro ponto, que é a questão do conceito de One Health, saúde única. E cada vez mais a humanidade vai se deparar com desafios com saúde humana, saúde animal e meio ambiente. Essas três questões estão interrelacionadas. E se você, obviamente, devasta a floresta, se você provoca queimadas, você acaba trazendo, talvez, aqueles animais silvestres mais próximos dos centros urbanos. Os animais silvestres, muitas vezes, não são as razões, mas são os hospedeiros de determinadas doenças, como leishmaniose e tantas outras. Então, você acaba tendo um ciclo vicioso que promove cada vez mais problemas crônicos para a saúde como um todo, principalmente das pessoas. Então, é importante ter um olhar técnico e mais objetivo até para tomar as medidas de precaução e, obviamente, olhar no futuro para ações que possam, de fato, deixar todos numa condição melhor. Por que tem se falado, doutor Gouveia, que o uso da máscara é importante para evitar a transmissão, se a transmissão se dá, de fato, pelo contato pele a pele e não pelas vias respiratórias? Na verdade, é mais uma segurança, entendo que seja alguma coisa adicional em termos de segurança. Se a pessoa já tiver com feridas e tudo mais, obviamente transmitindo, seria uma forma de você evitar um risco adicional, mas ela não segue o padrão do vírus respiratório como o do Covid. Se você for lembrar, o Covid você fazia o quê? A coleta da amostra com suave nasal, ou nasofaríngeo, ou oral, orofaríngeo. No caso do monkeypox, você faz a coleta direto da ferida. Então, se a ferida já está em pústula, então você vai colocar o suave lá e vai coletar. Pode doer um pouco? Pode, mas é o melhor método e ali vai ser rico no vírus que vai estar circulando. Se a ferida ainda está no início, talvez tenha que cutucar um pouco mais, vai doer um pouco, mas é outra forma. Agora, para a gente finalizar esse tópico, doutor Gouveia, para sair do isolamento é quando a última ferida secar. Antes disso, é sinal de que a doença está por lá, e isso pode levar 40 dias. Exatamente. Já há indicação de até 40 dias como período de transmissão. Então, é importante monitorar, seja pelas feridas ou, na dúvida, faça um novo teste molecular de PCR, que aí vai poder dar a indicação. Tá bom? Muito bem. 12h24, está esclarecido por aqui. A gente segue com o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Esse espaço sempre às quintas-feiras por aqui.
o nosso próximo tema, o racismo contra os filhos do casal Giovanna Eubank e Bruno Galhaço é o assunto da semana. E em entrevista ao Fantástico, ao programa Fantástico, a Giovanna contou sobre o espanto da agressora com a sua reação. Aí disse a Giovanna o seguinte: acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui. Eu sei que eu, como mulher branca, indo confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães pretas que são leoas, assim como eu fui nesse episódio, mas que são invalidadas e são taxadas como loucas. Procurador Carlos Mourão, eu começo com o senhor sobre esse tema. Para juntar aqui com essa história, episódio ontem também, né, na Biblioteca Mário de Andrade, no centro aqui da capital paulista, em que Willio da Silva Brito, 39 anos, foi preso por preconceito de raça, de cor, enfim. A princípio era uma prisão em flagrante, foi convertida para prisão preventiva, o que é raro nesses casos. Normalmente a pessoa é detida, depois liberada em seguida. Então, é um episódio atrás do outro aí de racismo e preconceito, né? É muito triste, né? Esses episódios trazem a história que está por detrás desse preconceito institucionalizado na sociedade, né? Nós precisamos combatê-lo, né? Nós precisamos combatê-lo seriamente, com políticas e pessoalmente, né? Com o nosso trabalho tem que ser, por exemplo, na Procuradoria tem que ter um trabalho de combate, na sociedade tem que ter um trabalho de combate. Eu estava conversando com um procurador do Estado negro, né? Uma pessoa com pós-graduação, doutorado, né? Trabalho excelente que conduz na Procuradoria do Estado, diz que quando ele vai entrar no shopping, vem um segurança, e segurança fica de olho nele. Entendeu? É muito triste que isso ocorra ainda nos dias de hoje, né? Ainda nos dias de hoje, esse preconceito, a quantidade de pessoas negras e pardas presas, né? Tem um dado, né? Quem pode falar melhor sobre isso é o Dr. Ricardo, mas tem um dado que é a quantidade de drogas apreendidas, né? E considerado traficante aquele que é negro e pardo, em vez dos brancos. Os brancos conseguem ter uma quantidade maior de drogas e não é considerado como traficante. Então tem umas questões que estão institucionalizadas e nós precisamos combater seriamente, né? A gente fechava muitos olhos para essas questões, né? E na Procuradoria teve concurso que admite cotas, né, para negros, e isso foi enriquecedor para a Procuradoria. Nós havíamos, dentro da Procuradoria, somente 2 negros, hoje nós estamos com uma quantidade de mais de 20 negros participando da Procuradoria. Isso enriquece, né? Isso traz uma troca, né, de vida, de experiências, né, que são importantes. E eu vou, só para terminar, não querendo me alongar muito, Mauro, mas tem uma experiência que eu vivi. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, a experiência de escola pública é uma escola interessante, porque na escola pública você tem um contato com as pessoas de diversas classes sociais, pelo menos na minha época, porque a escola pública era uma escola disputada, né? Ninguém pensava em uma escola privada, se ia para a escola pública. Então você tinha contato com negro, com filhos de pessoas pobres que estavam lá participando e com pessoas da elite de São Paulo, né? Então você tinha esse contato, um contato natural, né? Hoje você vai nas escolas dos nossos filhos, só tem gente branca, né? Você não vê negros e pardos nas escolas, né? Você vê que é uma elite, é muito branca. E aí você acaba separando, as pessoas não têm esse contato natural, fácil, tranquilo, porque essa diferença de cor não tem por que existir, né? Não tem por que existir racismo ou preconceito, né, Mauro? Antes de ouvir o procurador Ricardo Prado a respeito, quero ouvir a doutora Cláudia. A palavra feminina, né, doutora Cláudia, a palavra da mulher, né, em relação ao que a Giovanna declarou, né, sobre o espanto da agressora com a sua reação, porque é uma mulher, mãe, branca falando a respeito. Ela fala da validade da reação dela, coisa que, se fosse uma mãe preta, ela seria invalidada na reação. Sem a menor dúvida, esse caso é muito emblemático e nos responsabiliza. Nós só vamos combater e ter uma sociedade melhor
se todos nós, juntos, formos combater esse racismo estrutural que aparece em muitos momentos do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não tem consciência, mas esse aspecto, Mauro, que você comenta a respeito da posição da mãe, né? Nós mães que queremos proteger nossos filhos de agressões gratuitas, de agressões que desumanizam, que o racismo desumaniza. Quando essa mãe ela vem, ela muitas vezes é criminalizada. Quando a mãe ela vai reagir, ela bate na agressora. E o Bruno Galhardo ele trouxe uma frase também muito interessante. Essa experiência ela mexeu muito, né? Quer dizer, diz o seguinte: nós somos pessoas conhecidas, públicas, isso tem o condão de repercutir. E o Bruno trouxe uma frase interessante que ele diz que, na verdade, quando a Giovana ela bateu na agressora, ela reagiu, ela não agrediu, que não se pode confundir, ele diz, a reação do oprimido com a ação do opressor. Quer dizer, ele traz mais isso, e aí a Giovana qualifica essa situação. Ok, eu sou ouvida, ela foi presa, mas se fosse uma mãe negra, talvez essa reação tivesse sido diferente. Quem seria presa seria ela, talvez, né? Ou talvez as duas pessoas. Então, nós temos uma situação lamentável. Você veja, ocorreu num país de primeiro mundo, em que a educação, eu diria, a informação chega a todos, mas nós estamos falando de valores. Nós precisamos trabalhar com as crianças de valores. E as cotas são importantes, como falou o procurador, o Carlos Mourão, sim, são importantes, sim, porque são por meio deles que a gente democratiza espaços não só de formação, mas de convivência, e não só nas escolas. As cotas devem ser estimuladas em todos os espaços públicos e também privados. Se as mulheres hoje nos cargos de direção são um valor, são ainda em número pequeno, as mulheres negras, que nós estamos justamente aproveitando o seu gancho aqui, nem aparecem em estatística, é tal um número pequeno, ou seja, é invisível. Então, esse caso, a notícia, a repercussão, que seja aproveitado como um motor de transformação, especialmente na educação dentro de casa, porque o racismo desumaniza, e nós precisamos lutar em conjunto com medidas não só na educação, na nossa casa, mas em políticas públicas nas escolas que permitam a transformação e a humanização dessa situação. Procurador Ricardo Prado, então, para a gente repercutir o racismo e a reação da Giovana Eubank em relação a esse caso, e vamos tratar aqui junto isso que aconteceu ontem na Biblioteca Mário de Andrade, aqui no centro da capital, em relação à prisão em flagrante de Willio da Silva Brito, 39 anos, por afirmações racistas e homofóbicas. Aliás, ele lia ali livros de conteúdo nazista, também tem tudo isso envolvido, né? É um problema sério, né, Mauro? O ser humano faz algumas generalizações, muitas vezes indevidas, né? Você pega um caso específico e acaba transformando isso numa regra que é absolutamente falsa e acaba se vinculando a pensamentos equivocados, né? Então, nós tivemos uma propaganda muito grande contra os negros durante o período da escravidão, né? Isso permaneceu durante um período posterior, né? Muitas vezes as pessoas não enxergam isso, mas se as pessoas prestassem atenção, por exemplo, nas piadas que circulam, elas perceberiam o quanto, na verdade, nós temos de comportamento racista, de quanto há de comportamento de exclusão de uma parte da sociedade, que é muito nítido nessas piadas que, na verdade, menosprezam, né? Sejam os negros, sejam as loiras, sejam os homossexuais, sejam, às vezes, os portugueses, né? No Brasil, nós temos piadas de portugueses, e isso vem do período, provavelmente, da independência do país. Então, você vê que muitos comentários, na verdade, são
de conteúdo de menosprezo de um grupo social, e é difundido de uma forma muito ampla. Então, isso se enraizou na sociedade. É preciso combater essas ideias erradas, essas ideias equivocadas que foram transmitidas, né? Que, na verdade, embutem grandes fake news, né? Certo? De que o negro é menos inteligente do que o branco, de que uma série de comparações falsas, na verdade, realizadas com relação a isso. E hoje você tem que fazer a desconstrução desses estereótipos, né? Quer dizer, você tem que demonstrar que, na verdade, essas coisas, essa diferença que você tinha é exatamente por falta de acesso, né? Quer dizer, você não tem o mesmo número de prêmio Nobel de negros do que branco. Por quê? Porque, na verdade, a população negra foi excluída do acesso à educação, né? Na medida em que eles estão tendo acesso à educação, na medida em que as mulheres vão tendo acesso, né, aos cargos de chefia, você vai ver que o nível de competência é tão bom quanto, né? Não existe essa diferença. Então, é importante realmente que esses casos venham à tona para que essas ideias equivocadas sejam destruídas. Você só destrói esse racismo que faz parte da estrutura da sociedade brasileira, na medida em que você consegue rever esses conceitos, rever essas ideias e recolocar as questões de uma forma mais apropriada, que é aquilo que o Mourão colocou, né? Tão bem. A diversidade, na verdade, é muito rica, né? Você ter numa mesma mesa, no mesmo grupo de trabalho, entendeu? Pessoas de diversas origens, diversas cores, diversas culturas, né? Enriquece, na verdade, o debate, enriquece o conhecimento e, com isso, na verdade, a sociedade pode evoluir melhor. Mas é preciso fazer isso de uma forma pacífica, né? Nós precisamos também tentar evitar que isso transborde para atos de violência, seja de um lado, seja do outro. Faltando 24 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai dar uma paradinha breve aqui, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 23 minutos para 13h agora, estamos de volta. Sequência aqui do programa Gente que Fala de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ao vivo, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. O tema agora é o seguinte: em artigo publicado no Poder 360, o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, compara a nova carta às brasileiras e aos brasileiros, que já se aproxima de 1 milhão de assinaturas, à publicada 45 anos atrás, e afirma que, apesar das circunstâncias distintas, a urgência da defesa da democracia é a mesma devido ao constante flerte do governo com o autoritarismo e a tirania. Diz aqui o procurador Liviano: se não houver democracia, não teremos como proteger nenhum outro direito. A nova versão da carta não é contra quem quer que seja, mas em defesa do sistema democrático, a favor do Brasil, da prevalência do Estado de Direito, é o que escreveu aqui em seu artigo no Poder 360, o procurador de Justiça Roberto Liviano. Procurador Ricardo Prado, para falar desse momento em que surge a carta, aliás, que vai ser lida lá nas arcadas da Faculdade de Direito da USP no dia 11 de agosto, para falar desse tempo, deste momento, porque a gente abordou na semana passada números aqui de uma pesquisa do Poder Data e que o procurador Roberto Liviano também apresenta no seu artigo, até para embasar a sua opinião, é o sentimento da população em relação a tudo isso. 41% dos brasileiros ouvidos por essa pesquisa do Poder Data
Para 41% desses brasileiros, a democracia por aqui vai mal, ou muito mal. Para 33% vai mais ou menos, e só 21% dos entrevistados dizem ir muito bem. Procurador Ricardo Prado. O que acontece, na verdade, é uma falsa ideia de você vincular a administração pública com democracia. São conceitos distintos. Você tem problemas na administração pública, você não tem problemas, na verdade, no regime democrático. O regime democrático é exatamente aquele que permite a liberdade de expressão, como nós estamos fazendo aqui agora, né? De poder comentar, de poder falar, de poder exercer os seus direitos. Então, no aspecto democrático, o país vinha razoavelmente bem, né? Nós temos tido problema agora, na verdade, na questão democrática, por conta dos ataques que vêm por parte de um determinado governante, né, que tem reiteradamente dado demonstrações de comportamento antidemocrático. Tá? E isso é muito claro, é muito nítido, né? Nós temos vivido nesses últimos 4 anos. Certo? Não fosse isso, a democracia brasileira estaria muito bem. O que não quer dizer que a administração pública vá muito bem, né? O nosso sistema de escolha de administradores que são indicados pelos partidos políticos, essas indicações, né, essa forma que nós temos realizado tem deixado ainda a desejar, isso não há dúvida. Né? Quer dizer, nós estávamos aqui comentando o caso agora do estado do Rio de Janeiro, que também não é só lá, o problema não é específico do Rio, na verdade, o problema é específico do Brasil todo, alguns estados mais, outros menos, são problemas de controle da administração. Né? E esses controles da administração, eles funcionam melhores também no sistema democrático. Certo? Quando você tem um regime ditatorial, a população não tem controle nenhum sobre a administração pública. Tá? Quem tem controle da administração pública é apenas exclusivamente o governante. Nós vivemos isso no período militar. Né? Você não podia denunciar casos de corrupção. Não é que elas não existissem, eles não podiam ser denunciados. Né? Então, há uma diferença muito grande com relação a isso. Certo? A democracia é como o ar que a gente respira. Né? Se você ficar sem ar, a asfixia é imediata. Ela é muito mais rápida, inclusive, até do que a falta de comida. Né? O ser humano aguenta ficar dias sem comer, se for preciso. Né? Menos tempo sem água. Né? Mas aguenta ficar bons dias sem comer. Mas você não aguenta mais do que 7 minutos sem respirar. Certo? Então, a democracia é fundamental. Certo? O movimento do dia 11 de setembro é um movimento de resposta, sim, aos ataques que o presidente da República fez na reunião com os embaixadores. Ela surgiu em razão disso. Por quê? Porque essa reunião com os embaixadores era uma demonstração clara de que ele estava preparando o território para não aceitar o resultado das urnas. Ora, o poder é do povo e pelo povo é exercido. E assume o governo quem o povo indicar. E quem o povo indica através das urnas. É esse o sistema. Né? A justiça eleitoral não está vinculada a nenhum partido político, certo? E as eleições são feitas de forma absolutamente transparente, porque cada urna que é coletado os votos, isso é imediatamente publicado pelo juiz da comarca, não é pelo Supremo Tribunal Federal. Não é o Supremo Tribunal Federal que controla o resultado da eleição, certo? Cada juiz em cada comarca do país, né? São milhares de municípios, vão fazer a eleição, vão apurar o resultado da eleição, esses juízes vão publicar esses documentos estão passíveis de fiscalização pela imprensa, pelos partidos políticos, pelo Ministério Público, por todos os candidatos. Então, isso estará disponível no Brasil inteiro, certo? Então, cada partido pode somar os seus votos e verificar a quantidade de votos que teve, certo? Independente do Supremo, certo? Todo partido que tiver um sistema de computação pode fazer a sua contabilidade e verificar se o resultado confere, se o resultado bate ou não. Então, as eleições são transparentes e não tem problema de fraude, que existia muito no voto por escrito, no voto antigo, no voto de
Isso na base da caneta, aí sim nós tínhamos muito problema de fraude. Sim. Doutora Cláudia, para a gente repercutir o seguinte, o procurador Ricardo Prado destacou que essa ideia da reprodução da carta às brasileiras e aos brasileiros, que aconteceu há 45 anos, também lá nas Arcadas, em 1977, com o Gofredo da Silva Teles Júnior, enfim, isso tudo surge a partir daquela reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores para atacar as urnas eletrônicas. Mas é claro, a gente tem que pontuar aqui, é um ato político, sim, evidentemente que é um ato político, sim, mas não é um ato político partidário, ou seja, não se dá nomes nessa carta, o que se pede é Estado democrático de direito sempre. Muito bom resgatar o histórico disso e porque o resgate dessa manifestação foi exatamente em 11 de agosto, aniversário dos cursos jurídicos no país, que o professor Godofredo da Silva Teles Júnior, que todos nós estudamos pelos livros dele, fez um manifesto contra, então, a ditadura, a ilegitimidade, então, do governo militar. E o estado de exceção que, na época, existia, em que vivíamos. Então, ele, de fato, por meio dessa carta, conclamava justamente o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, com que veio ocorrer, né? Essa manifestação, ela deu frutos, foi considerada uma manifestação relevante dentro da USP, com apoio de toda a academia. Então, essa lição do professor Godofredo, ela deu frutos, e na Constituição Federal de 1988, então, o que ocorreu foi a restituição do pleito eleitoral. As urnas eletrônicas, então, sempre revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. E esse movimento ele foi resgatado justamente com esse mesmo espírito, lastreado nessa carta, para que é o movimento da academia, das instituições, não só da academia, não só dos professores. Eu, como professora da PUC de São Paulo, tenho apoiado esse movimento, divulgado, porque é independente realmente de qualquer ideia partidária, não há uma preferência eleitoral. O que aqueles que apoiam isso, o que pretendem é defender justamente e fazer um alerta, defender a democracia e o respeito ao resultado das eleições. Essa é a ideia. Então, esse mesmo espírito cívico que resgata, e no dia 11 isso vai ser lido lá, haverá muita gente presente, vai ter um limite, e também telões fora da USP, das arcadas, em que as pessoas poderão, então, é um ato simbólico em favor da democracia, porque esse ataque constante preocupa a sociedade como nunca antes, depois do restabelecimento da democracia. Procurador Mourão, seu entendimento sobre esse tema, e é bastante importante falar a respeito disso. Quero passar aqui uma experiência pessoal. Eu, quando trabalhei na Assembleia Legislativa, na TV Alesp, em 2017, eu produzi um pequeno documentário sobre a Carta aos Brasileiros, às Brasileiras, de 1977, lida pelo Gofredo da Silva Teles nas Arcadas. Falamos a respeito do teor daquela carta. A nossa audiência, né, deveria até ler as duas, né, aquela daquele momento e essa que está sendo proposta, para as devidas comparações, nos momentos, evidentemente, que são diferentes. Mas, voltando à questão daquele pequeno documentário, falamos a respeito do surgimento dos cursos de Direito no 11 de agosto, Dia do Advogado, aqui em São Paulo, surgimento, também em Pernambuco. Enfim, foi um trabalho importante, interessante, que nós fizemos naquela ocasião, justamente para chamar a atenção do que o país vivia naquele momento e o que corremos o risco de viver agora, e a razão dessa carta em defesa do Estado de Direito. Mauro, é muito triste nós temos que passar por esse momento, né? Já era para estar isso consolidado, e nós temos que, imagina, fazer uma carta para reafirmar o que é algo que é fundamental na existência da República Brasileira, né? Então, esse movimento é um movimento importante, relevante, para que a gente fique sempre de olho, alerta, para que essas coisas não aconteçam. Mauro, eu fiz faculdade na época da ditadura, e eu sei o que é ser perseguido. Eu sei como é que as coisas funcionam, sei como é que a ditadura funciona.
Você não tem voz, você não tem vez, você não pode falar, né? Agora todos podem falar, todos nós podemos falar. Como eu acho que o doutor Ricardo falou muito bem, separando a questão do governo, dos problemas que nós temos com o governo, com a questão da democracia. São coisas que devem ser separadas. Parabéns pela essa fala muito rica, muito importante, porque senão as pessoas confundem as questões, né, sobre democracia e governo. Não é que a gente está tendo um problema no governo que a gente vai acabar com a democracia. Acabar com a democracia é piorar a situação do nosso governo, né? É piorar a questão de transparência, piorar a questão de controle, né? Eu acho que as instituições têm que estar firmes e importante que se reacenda, né, essa chama, né, para que a gente possa lutar para que as instituições, essa conquista da Carta de 88, fiquem permanentes, não sejam nunca vilipendiados, né? Acho que isso é parte da existência de todos. Nós todos temos direito à voz. Já se sabe quem vai ler a carta no dia 11, lá nas arcadas da faculdade? Eu acredito que é o diretor da faculdade, né? Sim. Que acho que é o que... Acho que ainda Parece que está em discussão, o ministro Celso de Mello também iria ler, mas ele está com problema de saúde e ainda está em definição. Não sei se é o Campilongo ou não. Sim, eu acho, para vocês, operadores do direito, sim, o quanto apaixonante deve ser relembrar o que foi 1977. Eu, por ter participado, né, ter produzido esse documentário, imaginei, porque conheci o trabalho do professor Goffredo da Silva Teles Júnior, como ele dava as aulas, enfim, como ele era querido, como ele era, enfim, né, o espírito dele estava presente naquela carta. Eu achei... e até entendo que para vocês seja realmente um momento muito apaixonante de se reviver nesse novo momento aqui que a gente está vivendo no Brasil. Mas, olha, o tempo está correndo, vamos para o próximo assunto. Eu só falaria da importância do resgate do papel da São Francisco, até, da Faculdade de Direito, nesse momento importantíssimo. Eu, como aluno também que fui, de lá, acho que ela está exercendo um papel preponderante, fundamental. Esse resgate dos valores democráticos é essencial e, de fato, como falaram os colegas, tem que olhar para o futuro e garantir, no mínimo, a democracia para ter, sim, uma discussão política adequada, que está faltando no momento pré-eleitoral, tá? Infelizmente. Procurador Ricardo Prado, eu não vou ler o texto todo aqui para a gente poupar um pouquinho do tempo, porque está corrido. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da nova lei de improbidade administrativa. Em jogo, se vai haver retroatividade ou não para aqueles que já foram condenados em razão de crimes de improbidade. Enfim, dá para prever algum placar em relação a isso? Dá para prever um equilíbrio, né, entre os ministros, não? Não sei, Mauro, entendeu? Não tenho muita expectativa com relação a isso. A questão é complexa, né? A minha área, na verdade, não é a área da improbidade, é a área do direito penal. No direito penal, a regra é que a lei mais benéfica, ela retroage, certo? Então, em termos de direito penal, isso seria muito claro, entendeu? Né? E seria no sentido contrário daquele que o Dr. Roberto defende, certo? Mas são áreas distintas, né? São matérias distintas, essa é uma questão já de administração pública, e aí pode haver uma discussão, entendeu? Né? Então, não é o meu setor de estudo preponderante, portanto, eu deixaria com os outros colegas que seguramente entendem mais da matéria aí do que eu, entendeu? Mas aí a pergunta aqui, procurador Ricardo Prado, do seu xará, Ricardo Andrade, ele está no Facebook, e ele quer saber se a exigência da comprovação de dolo matou a lei de improbidade administrativa. Porque antes era o dolo e a intenção, né? Ou melhor, era a comprovação do dolo e a não intenção, né? Não, aí está. Na verdade, nós temos o seguinte, nós usamos o dolo, na verdade, é a intenção, é a vontade de praticar um determinado comportamento, né? Nesse caso, um comportamento lesivo para a administração pública. E o comportamento culposo, né, ele, na verdade, se restringe àqueles casos em que não
não havia exatamente uma intenção, mas houve uma falta de cuidado do administrador. Tá? Quer dizer, ele não fez as providências que ele deveria ter tomado, certo? Quer dizer, ele fez um investimento numa obra pública, por exemplo, num local errado, entendeu? Né? Aquilo, o resultado atingido não foi conseguido, entendeu? Ele desperdiçou o dinheiro público por incompetência, certo? E não exatamente por desvio de dinheiro, tá? Então, você tem, na situação do dolo, você tem o desvio dos recursos públicos intencionalmente, quer dizer, o cara desvia dinheiro para o bolso próprio, tá? Ao invés da obra pública. E na culpa, ele muitas vezes não desvia o dinheiro para si, mas ele tem um comportamento desastroso em termos de administração pública, causando prejuízo também para a sociedade. Então, você punia, na lei anterior, você punia as duas condutas. Você punia o indivíduo que está desviando dinheiro, que está se completando com os recursos públicos, e o indivíduo também que era um mau administrador, certo? Nesse caso, quando você exclui a questão da culpa, você excluiu o problema dos maus administradores, certo? Quer dizer, o sujeito pode ser um péssimo administrador, entendeu? Né? E desperdiçar os recursos públicos e isso não tem consequência? Essa é a questão que você está colocando. E isso é o que é levado em consideração para que se diga que a lei da improbidade administrativa nessa mudança acabou sendo afrouxada. A Juliana Rocha está no Instagram, doutor Gouveia. A volta às aulas, pergunta ela, agora no início de agosto, pode ser um agravante em relação à transmissão da varíola dos macacos? Poderia sim, poderia ser. Obviamente que merece uma atenção. De forma alguma, acho que é o caso de evitar ou fazer quarentena para as crianças que estão saudáveis. Não acho que seja isso, mas merece uma atenção ao menor indicativo de uma possível lesão, que a pessoa vá buscar, sim, a informação através do teste certo na hora certa. Então, teste de PCR, no caso. O André Miller, nossa audiência no Facebook, doutora Cláudia, ele quer saber o que aconteceu de errado no processo sobre a Boate Kiss, que a ponto do júri ter sido totalmente anulado. São aspectos processuais. A lei estabelece a observação de aspectos processuais para que penais, no caso, para que o julgamento seja reformado, confirmado. Na hipótese, foi o que ocorreu. Isso faz parte da lei, não é? E não significa que não serão condenados, mas nós temos a prescrição que pode abrandar essa situação, então é uma situação preocupante, mas é o que a lei estabelece, então são requisitos procedimentais que precisam ser observados sob pena de criar um vício e gerar mais problemas aí para o julgamento e condenação. Então, se diz que não se anula a condenação porque deve haver um novo julgamento, mas a questão é quando esse julgamento vai acontecer e aí é que pode haver a prescrição. Exatamente, esse é o desafio do nosso sistema, né? A preocupação com a impunidade. Roberta Mello está no YouTube, procurador Mourão. Ela quer saber a sua opinião sobre a resolução conjunta assinada ontem pela Secretaria Estadual da Fazenda e a Procuradoria-Geral para o compartilhamento das bases de dados visando o combate à sonegação. Como que é isso na prefeitura? Pergunta a Roberta Mello. Esse compartilhamento é importante, né? Porque a sonegação é uma situação muito triste, né? Você cria divisões, né? As empresas que pagam corretamente daquelas que não pagam nada, né? E ganham vantagens com relação a isso e desaparecem, né? E causam prejuízo para a administração pública e causam prejuízo para a sociedade. Então, o compartilhamento de informações está na Constituição, é importante, todos os sistemas tributários do país, né, todos os sistemas de arrecadação do país devem compartilhar essas informações para que a gente possa não coibir a sonegação fiscal, que todo mundo tem que pagar. Se todo mundo pagasse, a gente pagaria menos, eu garanto para vocês. Há estudos profundos a respeito disso. Se a gente conseguisse que todo mundo pagasse, a tributação deveria ser menor. Pessoal, faltando 1 minuto para 13h, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.
Agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça aposentado Ricardo Prado, professor de Direito Penal, ex-presidente do MPD, doutora Cláudia Elizabeth Schwertz, advogada, professora, ela é presidente da Comissão Especial de Direito Processual da OAB São Paulo, procurador do município de São Paulo, Carlos Figueiredo Mourão, presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo, e o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira. Obrigado, Sérgio, aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na OTV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui, sempre, todos os dias. Obrigado pela audiência. 1h em ponto, a gente volta a se falar amanhã. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.